eu sou a Ju do Cantinho de Oliveira. No vídeo de hoje eu vou dar dicas de livros para ler no inverno, livros que combinam com o inverno. Eu não sei vocês, mas eu adoro ler livros assim correspondentes com as épocas, com as estações do ano. Quando tá friozinho, eu adoro que você passe no inverno, um local com bastante vento, bem frio, aquela neve caindo, tomando um chazinho. Quando é verão já é mais animador você ler um livro que se passa na praia, com tempo calor. Então eu sempre gostei de juntar assim as minhas leituras com as épocas do ano. Nem sempre é possível, é óbvio, mas eu gosto muito quando isso acontece. Então nesse vídeo eu vou dar dicas de 6 livros que combinam com o inverno, que pelo menos pra mim combinaram muito, que em algum momento das histórias se passam no inverno ou numa época bem fria, assim, próximo ao inverno. Inverno e outono são minhas estações favoritas do ano, então eu não podia deixar de vir aqui dar essas dicas pra vocês. O primeiro livro que eu vou mostrar pra vocês é Toda a Luz que Não Podemos Ver. Esse livro é do autor Anthony Doerr, foi publicado pela editora Intrínseca. Eu fiz resenha dele na época do lançamento, resenha escrita lá no blog, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. É um livro bem grandinho, é um livro que se passa na Segunda Guerra Mundial. Vai contar a história da Marie-Laure. Ela é uma menina de 16 anos que vive com o pai em Paris, próximo ao Museu de História Natural. O pai dela é o chaveiro do museu, então ele carrega todas as chaves correspondentes das portas lá de dentro do museu. E a Marie-Laure é cega. Desde os 6 anos de idade ela sofreu um acidente e perdeu a visão. Então a partir dessa época o pai dela começou a criar uma maquete, uma espécie de uma maquete ali do bairro, ali das redondezas de onde eles moram, para caso acontecesse algum imprevisto, a Marie-Laure conseguisse se locomover sem a ajuda de alguém, ou sem a ajuda dele, pelo menos, se ele não estivesse presente, seguindo as dicas dessa maquete que ele criou para ela. A Segunda Guerra vai estourar, os dois precisam sair de Paris e ir para uma pequena cidade ali aos arredores de Paris, onde vive o tio do pai da Marie-Laure, então elas vão ficar hospedadas na casa desse tio. Nós vamos conhecer também o Werner. Ele é um órfão que vive com a irmã em um orfanato. Ele é um rapaz muito dedicado, ele se interessa muito por rádios, só que ele nunca fez curso nem nada, ele sempre gostou de rádio. Desde quando ele achou o primeiro rádio jogado no lixo, ele começou a fuçar e abria e desmontava e montava de novo, então ele acabou ficando perito em rádio, tanto que ele se apaixonou por isso. Até que lá na sua idade de adolescência, a partir dos 14, 16 anos, ele conseguiu uma bolsa, uma espécie de bolsa para estudar em um colégio nazista. E lá dentro ele foi aperfeiçoando esse seu dom de mexer com o rádio. E ele acaba se destacando muito dentro dessa escola e acaba recebendo a missão de descobrir as fontes de transmissão dos rádios responsáveis pela chegada das tropas aliadas. Então ele ia ficar ali cuidando dessa parte, ouvindo o que os inimigos ou os aliados estavam falando, tentando interceptar conversas dos inimigos. Então essa era a função dele. Ele não era muito feliz com isso, sendo que ele ia ter que acabar sacrificando algumas vidas de pessoas durante a guerra, mas era o que ele tinha que fazer, era a obrigação dele. E numa certa altura dessa história, a Marie-Laure e o Werner vão se encontrar e vão viver uma história assim muito linda. Não vou entrar em muitos detalhes também, porque senão não tem graça, né? Mas essa história é muito linda, é muito tocante, o livro é bem grande. São, acho que 520 e poucas páginas, mas a história é bem fluida, assim, porque os capítulos são muito curtos. Em alguns momentos a leitura pode ficar um pouquinho arrastada, mas logo em seguida ela já volta a tomar um rumo muito interessante, assim. E é uma história muito linda, a premissa da história é muito linda, é muito tocante. Todas as histórias que se passam em épocas de guerra, pra mim, são muito marcantes e muito tocantes. É impossível você terminar a leitura desse livro e não derramar alguma lágrima. E o final dele tem uma reviravolta assim totalmente inesperada, eu não esperava de jeito nenhum. E eu amei o final e o livro todo é muito bom e eu super recomendo. Mais um livro da editora Intrínseca, esse é o livro Sal, escrito pela autora nacional Letícia Wierzchowski. A Letícia é autora também do livro A Casa das 7 Mulheres, entre outros. E ela é gaúcha, deixa eu mostrar uma fotinha dela aqui pra vocês. Esse livro vai contar a história da família Godoy, uma família bem grande que vive na fria e isolada ilha de Duiva. O casal e os 6 filhos vivem ali nesse farol, somente eles praticamente, e várias gerações dessa família também viveram nesse farol. Então o farol acaba se tornando um dos personagens desse livro, porque tudo gira ao redor dele, tudo gira em torno desse farol. Tudo vai se dar ao seu redor, os amores, as desilusões, as perdas, as conquistas dessa família, de cada um dos personagens. A gente vai conhecer cada um desses personagens com seus sonhos, seus anseios.
É uma história assim muito tocante. A autora tem uma forma assim tão poética, tão delicada e cativante de escrever, que eu nunca imaginei que eu fosse gostar tanto desse livro como eu gostei. Ele também tem resenha escrita lá no blog, e na época eu não fazia muitos vídeos, então a maioria desses livros que eu tô falando aqui terão resenhas escritas. Mas eu vou deixar o link de todos eles para vocês aqui embaixo. Esse livro é uma história carregada de emoção, de sentimentos, é uma história assim muito cativante mesmo. Para quem gosta de... Eu acho muito lindo esse livro. Para quem gosta de saga familiar, de conflitos familiares, esse livro assim, é um prato cheio, e ele se passa nessa ilha que fica, pelo que eu entendi, mais ou menos na região do Uruguai ali, onde é muito frio, tem muito vento, é muito inóspita, e a sensação de ler ela é aquela sensação gostosa de você estar com um chazinho na mão, degustando essa história, porque ela é a típica história para você degustar. Da editora Arqueiro, eu tenho o livro aqui Querida Sui, escrito por Jessica Brockmall. Esse livro é um romance de época muito lindo também. Ele se passa na Escócia e a personagem principal, a Elspeth, ela mora numa ilha ali na Escócia, um lugar muito frio, muito pequenininho também, bem inóspito, e ela é poeta. Ela já teve alguns dos seus livros publicados ali por fora. Só que a maior surpresa da vida dela é quando ela recebe uma carta lá no vilarejo dela de um cara se dizendo fã dela. Ele leu todos os livros dela, se encantou pela escrita dela, os dois começam a trocar cartas e acabam criando uma amizade muito grande. Com o passar do tempo, essa amizade vai se transformar em paixão, vai se transformar em amor e os dois combinam de se encontrar. Mas exatamente nesse ponto estoura a Primeira Guerra Mundial. Então os dois acabam ficando distantes um do outro e a história vai tomar um novo rumo. A segunda parte dessa história vai se passar na Segunda Guerra Mundial. Nós vamos conhecer a filha da Elspeth. Ela é uma jovem também muito impetuosa, que também está apaixonada por um piloto da Força Aérea que está indo para a Segunda Guerra Mundial. Essa filha vai descobrir algumas cartas escondidas que a mãe trocava com esse cara, com esse fã dela. Muitos segredos vão vir à tona para testar a amizade e a confiança entre mãe e filha. Esse livro é todo escrito em formato de cartas, assim, são bem curtinhas. Pode parecer enfadonho, meio chato, mas é muito interessante. É extremamente romântico esse livro, tem muitas quotes super românticas, assim. Se você gosta de ficar anotando passagem, tem até várias aqui da época anotadas. Então, são muitas anotações lindas e super românticas, que quem curte romance de época não pode deixar de ler esse livro, ele é muito lindo. Mais um livro da editora Arqueiro, que é muito, muito gelado. Eu fiz resenha desse livro ano passado, em parceria com a Jussute. Nós duas lemos ao mesmo tempo e fizemos resenhas nos nossos canais. É Depois daquela Montanha, do autor Charles Martin. Esse livro se transformou num filme que tem a protagonista Kate Winslet e esqueci o nome dele, um negro muito bonito. Ele vai contar a história de duas pessoas que se conhecem no aeroporto, o Ben e a Ashley. O Ben é um médico cirurgião e a Ashley é uma jornalista. Ela está de casamento marcado, então naquela mesma noite ela vai ter um ensaio sobre o casamento dela e o Ben precisa urgentemente sair dali e ir até a cidade dele porque ele tem cirurgias marcadas. Só que o tempo muda, o tempo vira, então uma grande nevasca se aproxima e os dois acabam ficando presos ali naquele aeroporto, na cidade de Boston, eu acho, se não me engano. E os dois acabam se aproximando, fazem amizade, acabam conversando sobre o tempo, sobre suas obrigações e definitivamente o avião não vai decolar naquele dia. O Ben acaba conseguindo um avião menor, uma espécie de avião de frete, e consegue que esse piloto consegue levá-lo até onde ele quer ir, e ele acaba convidando a Ashley para ir com ele nesse mesmo voo. Eles vão para a mesma cidade, então eles resolvem dividir ali o avião para chegar o mais rápido possível nas suas obrigações. Acontece que o piloto desse avião vai sofrer um infarto e vai acabar morrendo. Só que antes de morrer, ele consegue aterrissar o avião, entre aspas, sãos e salvos, e eles ficam ali no meio do nada, no meio de uma nevasca, a neve caindo muito, a Ashley muito machucada, e o Ben vai fazer de tudo para ajudar essa mulher. Na verdade, ela é uma desconhecida, só que ele vai pôr o bem-estar dela acima do dele, ele vai pensar primeiramente nela do que nele. Os dois vão acabar fazendo uma amizade, vão conversar muito sobre suas vidas, e é uma história assim extremamente marcante também. Dá muita aflição ler esse livro, dá muita angústia, muita agonia, porque é muito gelado, é muito frio. O sofrimento que esses dois enfrentam assim é demais, demais. E eu quero muito assistir o filme, já está em cartaz já faz um bom tempo, desde o final do ano passado. E eu quero muito assistir o filme, tenho certeza que eu vou adorar também. Um thrillerzinho que não podia deixar de entrar nessa nossa lista é o livro Sangue na Neve, da autora Lisa Gardner. Eu já falei sobre esse livro aqui no canal, em uns 2 vídeos mais ou menos.
Eu sou apaixonada por essa autora, ela escreve muito bem, os thrillers policiais dela são incríveis. Nesse livro nós vamos conhecer a policial Tessa Leone. Ela acaba de matar o marido dela com 3 tiros. Então, no que a polícia chega ali no local, na cozinha da casa dela, ela tá com a arma na mão, o marido tá morto ali no chão e ela se entrega. Ela confessa que ela matou, foi em legítima defesa, ela tá toda machucada, ela foi espancada por um marido, então tudo ok, a cena tá limpa e tudo bem. Acontece que a filha dela desapareceu, a filhinha de 6 anos desapareceu, e conforme a detetive Didi Warren entra no caso, ela começa a perceber que tudo não é tão simples, tão claro como a Tessa fez parecer que fosse. Será que ela é tão inocente quanto ela quis mostrar? Então isso a detetive vai ter que investigar para descobrir onde foi parar a filha dela, se ela está envolvida com essa história ou se realmente o marido consumiu com a menina antes de morrer ou se alguém raptou essa criança. É uma história assim cheia de mistérios. Eu gosto muito das histórias da Lisa Gardner porque a todo momento você fica duvidando dos personagens, você duvida da mocinha ao mesmo tempo que você acha que ela é frágil, indefesa, você acredita que ela é maquiavélica, você consegue imaginar que ela faz coisas horríveis e isso vai mudando o tempo todo, a tua cabeça vai dando um nó assim, durante toda a história e é exatamente isso que acontece. No final, quando tudo se elucida, assim, você fica chocada com o final. É um dos thrillers policiais, assim, dos melhores que eu já li. Eu amo esse livro, amo essa autora e super indico para quem ainda não leu. Para fechar essa lista, eu tenho um livro de thriller, de terror psicológico. É o livro da editora Darkside, O Menino que Desenhava Monstros, do autor Kate Donohan. Esse livro vai contar a história do Jack. O Jack é um menino de 10 anos, ele tem síndrome de Asperger. E aí, depois de ter passado por um afogamento, um caso muito grave de afogamento em que ele quase morreu, ele adquiriu a síndrome de agorafobia. Ele não consegue sair de dentro de casa, ele não consegue frequentar lugares abertos, ambientes com muitas pessoas, então ele fica sempre dentro de casa. Só sai apenas para ir no médico, visitar o seu terapeuta ou fazer alguma coisa assim de emergência mesmo. E mesmo assim é gritando, é esperneando, dando muito trabalho para os pais dele. O único amiguinho do Jack é o Nick, que também é filho de uns amigos da família. Então os dois brincam sempre dentro de casa, dentro da casa do Jack, assistindo TV ou desenhando, principalmente desenhando, que é o passatempo favorito do Jack. Só que agora os pais estão muito preocupados, porque ele começou a desenhar muitos monstros horríveis, horripilantes, assim, as características perfeitas, muito bem desenhadas, e os pais estão meio amedrontados com aquilo. Principalmente porque eles começaram do nada assim, a ouvir vozes, verem vultos, ouvir sussurros, arranhões nas portas. À noite, ao sair de casa, veem assim, umas coisas muito estranhas ali naquele vilarejo. Eles moram em um vilarejo no Maine, muito frio, com frio rigoroso, muito vento e muito afastado assim, de outros lugares habitados. Então vai começar a acontecer muitas coisas sobrenaturais na vida dessa família, dos pais do Jack. E o Jack sempre tranquilo, calmo, ele não se abala com aquilo. A narrativa desse livro não é das melhores, eu preciso ser sincera. A história é muito boa, a trama é muito boa, mas a narrativa é um pouco lenta, ela é um pouco cansativa, mas eu garanto que vai valer a pena. Principalmente por causa do final, da última página desse livro. Eu caí na asneira de ler a última página, as últimas frases ali da história e já descobri tudo o que ia acontecer, porque ali tem um desfecho assim, final que põe tudo abaixo nessa história. E vale muito a pena, mesmo que você achar cansativo, não desista, porque o final vale a pena de verdade. Então esses foram alguns livros que eu indiquei pra vocês, que tem a ver, que combinam com o friozinho, pra você ler tomando um chazinho, tomando um café bem quentinho, embaixo das cobertas. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Se você já leu algum desses livros, me conta aqui qual deles você gostou mais, ou se você tem vontade, tem curiosidade de ler algum desses aqui da lista. Não esquece de dar um like para ajudar na divulgação do canal. Se inscreve aqui embaixo se ainda não for inscrito. E é isso. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!